Olá, programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo. Então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, e essa aula será basicamente a primeira aula de um curso completo sobre o TensorFlow que eu estarei disponibilizando aqui no YouTube. E lembrando que este curso que eu estou disponibilizando aqui no YouTube sobre TensorFlow é completamente gratuito, você não vai precisar pagar nada em momento nenhum. Este curso aqui completo do YouTube vai ser um módulo lá para a minha Masterclass, lá para o PyPro. Então se você pode ver, se você já é meu aluno, você pode ver este curso aqui lá na PyPro, onde vai ter um módulo sobre o TensorFlow, ou você também pode ver gratuitamente aqui no YouTube este módulo sobre o TensorFlow, que é um curso completo que, se você já tem conhecimento sobre a linguagem Python, você pode dar sequência sobre este curso sem problemas nenhum. Eu também vou explicar alguns conceitos sobre Deep Learning, redes neurais convolucionais e diversos outros conceitos. Ok, pessoal? Então, sempre lembrando que este curso aqui vai ser um curso completo, ou seja, não vai ser um curso pela metade. Vou dar desde o começo até o fim e vai ser completamente gratuito aqui no YouTube. Então, basicamente, eu quero falar um pouco sobre o TensorFlow. Essa aula aqui a gente não vai trabalhar com código, a gente não vai implementar nenhum tipo de rede neural, nada do tipo. A gente vai primeiro começar a entender o TensorFlow, o que é, para que ele serve, quais problemas ele resolve, para depois, na próxima aula, a gente colocar a mão na prática. Então, muita gente ouve muito falar sobre TensorFlow aquilo, TensorFlow isso, mas não sabe o que é basicamente o TensorFlow, da onde ele surgiu e para que ele serve. Basicamente, o TensorFlow ele era uma API utilizada pelo pessoal da Google, mas o pessoal da Google não disponibilizava isso para a comunidade externa, eles mantinham o TensorFlow internamente para uso interno. Mas eles decidiram, o TensorFlow foi criado pelo pessoal da Google Brain, mas esse pessoal decidiu jogar este código para a comunidade externa, para que outras pessoas tenham acesso ao TensorFlow. Então o TensorFlow foi criado para a comunidade interna do Google, mas ele foi disponibilizado como código aberto para a comunidade externa. Atualmente, ele é uma das bibliotecas mais eficientes para Deep Learning, ou seja, para redes neurais profundas, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes e diversas outras arquiteturas de redes neurais. Aí você provavelmente vai me perguntar, mas então, Caio, TensorFlow é algo para redes neurais, para trabalhar com inteligência artificial? Essa pergunta é um pouco difícil, posso te dizer que sim e posso te dizer que não. Inicialmente, o TensorFlow, ele é para computação numérica, ele resolve problemas de computação numérica, porque ele tem um compilador específico para álgebra linear, um compilador mais otimizado para cálculos de álgebra linear, como multiplicação de vetores, matrizes e assim por diante. Se você está vendo este curso aqui na PyPro, em um módulo da PyPro, você já tem um módulo na PyPro sobre álgebra linear, onde eu explico diversos conceitos da matemática sobre álgebra linear, sobre essa computação numérica, não sobre programação em si, mas sobre a matemática da álgebra linear, como que funciona uma multiplicação de vetores e matrizes. Então, se você está vindo na PyPro e não sabe muito sobre álgebra linear, se você pulou este módulo na PyPro, eu recomendo você dar uma voltada para que você tenha uma noção sobre álgebra linear. Por quê? Mas, Caio, então se o TensorFlow ele é para computação numérica, por que todo mundo fala sobre o TensorFlow referente à inteligência artificial? Porque se você for pensar, se você já tem algum conhecimento sobre redes neurais, a inteligência artificial, as redes neurais em si, é a matemática aplicada. A gente sempre vai trabalhar com muitos vetores, matrizes, multiplicação de vetores, multiplicação de matrizes, quando nós estamos trabalhando com inteligência artificial, com redes neurais profundas. Então, uma das aplicações do TensorFlow é sim para trabalhar com inteligência artificial, porque inteligência artificial requer de computação numérica, mas eu poderia trabalhar com diversos outros cálculos numéricos de álgebra linear no TensorFlow. E o TensorFlow, para provar o quão grande ele já é no mercado,
eu vou citar algumas empresas para vocês que já utilizam o TensorFlow. Tem o SAP, tem a Xiaomi, o Google, o Airbnb, a Intel, o Snapchat, o Twitter e diversas outras empresas, como o Dropbox também. Essas empresas são citadas no próprio site do TensorFlow. Se vocês quiserem dar uma olhada também na documentação oficial, vocês podem acessar esse site aqui, tensorflow.org/guide. E aqui você tem toda a documentação, todo o guia do TensorFlow, ok, pessoal? Então, para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser se aprofundar, aqui nós temos os aceleradores para trabalhar com placa de vídeo, que tem diversos, tudo que você precisa saber sobre o TensorFlow está aqui. Só querendo ou não, é algo um pouco confuso, que um tutorial em vídeo, um curso em vídeo consegue trazer com muito mais clareza, porque lendo essa documentação aqui, você provavelmente levaria um tempo muito grande para você aprender a se trabalhar com o TensorFlow, você teria diversas dúvidas, que sim, quando eu li a biblioteca do TensorFlow, eu tive essas dúvidas, e demorou um tempo para que eu conseguisse resolver essas dúvidas e conseguir entender de fato. Então esse curso aqui, ele está aqui para trazer essas dúvidas, para eu mostrar quais dúvidas eu tive, e tendo a minha experiência lendo o guia do TensorFlow, eu consigo resolver algumas dúvidas para vocês. As dúvidas que eu já tive, eu já vou pré-disponibilizar para explicar de outra forma, de uma forma mais clara que o guia não traz, ok, pessoal? Então aqui a segunda coisa que eu quero explicar para vocês é a arquitetura do TensorFlow, como que ela funciona. Então, basicamente aqui nós temos primeiro a primeira camada, sempre lembrando que quanto mais baixo na camada, menos abstrato é, ou seja, menos abstrações nós temos. Então, aqui a primeira camada, nós temos o processador em si, então o CPU, GPU, Android, iOS, ou seja, o TensorFlow ele roda em diversas plataformas. Esse é o nível mais baixo possível, que é o binário, que é o processador em si. E em cima desse nível nós temos o TensorFlow em si, que ele é um código, ele é uma biblioteca escrita em C++, ou seja, toda essa codificação foi escrita em C++ para esses dispositivos que eu acabei de ler para vocês e diversos outros. Ok? E acima disso nós temos os front-ends. O que é o front-end? É o que nós vamos utilizar, que é o que nós vamos trabalhar. Por exemplo, o TensorFlow, ele é uma biblioteca que foi escrita em C++, mas nós conseguimos utilizar essa biblioteca em diversas outras linguagens, como Python, C++, Go, Java e diversas outras linguagens de programação, JavaScript. Então nós vamos utilizar dessas linguagens de programação para executar o TensorFlow. E acima disso também nós temos algumas outras coisas, sempre lembrando que quanto mais para cima, mais abstrato fica. Então aqui eu tenho os layers, as bases de dados, porque no TensorFlow ele já vem com algumas bases de dados pré-definidas para a gente treinar, para a gente verificar se o modelo está funcionando, para a gente aprender também. Então aqui eu tenho os layers, as bases de dados. Aqui também eu tenho o Keras, se você já viu algumas outras aulas minhas, aulas sobre processamento de imagens aqui, vídeo explicando como que eu criei uma rede neural convolucional para verificar se a pessoa tem ou não alguma doença pelo raio-x do pulmão. Aqui a gente utilizou a abstração do Keras. Então sempre lembrando que quanto mais para cima, mais abstrato fica. Então é aquelas abstrações que vocês... Eu não vou falar aqui agora, porque eu não daria uma aula de código para vocês. Mas quando eu estiver trabalhando com código, eu vou falar. Vocês vão conseguir entender o que é esse tipo de abstração. Então, quanto mais no nível mais baixo, menos abstrato é, mais código você vai ter que digitar na mão. Por exemplo, se não houvesse essa biblioteca aqui, todos os códigos de grafos, de multiplicação de vetores, matrizes, a gente teria que digitar na mão. Quando eu subo um nível, eu já não preciso mais fazer isso, porque alguém já implementou para mim, já existe essa implementação, ou seja, a gente já tem essa abstração, a gente começa a se preocupar com outras coisas, com solucionar outros problemas. Porque não tem muito também porque a gente querer reinventar a roda. Por que eu vou ficar me preocupando em fazer uma multiplicação de matriz se alguém já fez isso para mim, se eu posso resolver algum outro problema para a humanidade? Ok? Então não se preocupem, quando a gente está trabalhando com o TensorFlow, a gente sempre vai tentar evitar ficar recriando a roda. Se alguém já criou aquilo, a gente vai utilizar aquilo para resolver um problema maior,
ou seja, um problema para perceber se a pessoa tá com doença ou não, diversos outros problemas, classificação de imagens, redes neurais recorrentes, redes neurais convolucionais, para resolver diversos outros problemas. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa aula é isso. Foi uma aula bem introdutória sobre o TensorFlow. E na próxima aula, a gente vai começar a criar os nossos primeiros códigos utilizando o TensorFlow. E eu vou falar para vocês também a diferença entre o TensorFlow 1 e o TensorFlow 2. Porque o TensorFlow passou por uma grande atualização, ou seja, ele saiu do TensorFlow 1 para o TensorFlow 2. Então, alguns códigos do TensorFlow 1 não são compatíveis com o TensorFlow 2. Eu vou mostrar para vocês códigos do TensorFlow 1 e códigos do TensorFlow 2. Mas eu sempre vou lembrar vocês, esse código aqui, ele roda apenas para o TensorFlow 1. Esse código aqui roda apenas para o TensorFlow 2, ok, pessoal? Então é isso, obrigado e até a próxima aula.